Muito bom dia, irmãos. É bom estarmos juntos para cultuar o nome do nosso Senhor Deus. E nós vamos iniciar o nosso ato de culto com a leitura de um texto que se encontra no Salmo 78, versículo 1. Salmo 78, versículo 1. E este salmo inicia-se assim: Escutai, povo meu, a minha lei, prestai ouvidos às palavras da minha boca. Nós viemos para cultuar o nome do Senhor Deus, mas também nós viemos para escutar a palavra do Senhor Deus. Nós viemos para dar ouvidos atentos à palavra do Senhor Deus. Então nós vamos ficar de pé e vamos iniciar o nosso ato de culto com um cântico que diz: Vimos à tua presença cantar uma canção de louvor e honra, pois pelo teu auxílio que tu me tens dado, Senhor, eu quero te agradecer. És o Pai da criação, Cordeiro de Deus. Nós queremos louvar graças, nós queremos render louvores única e exclusivamente ao nome do nosso Senhor Deus. E durante este tempo também todos aqueles que assim desejarem poderão também contribuir para com o Euro Missionário, para o CIEM, o Centro de Expansão e Apoio Missionário, onde nós temos a oportunidade de apoiar quer obreiros, quer trabalhos, quer projetos mais carenciados, onde a palavra de Deus possa ser evangelizada. Prestar-te culto, louvores e glórias somente a Ti, Deus e Pai. Nós te agradecemos por tudo aquilo que Tu tens feito na nossa vida, tudo aquilo que Tu fazes connosco. Nós te agradecemos pelo Teu amor, pelo Teu perdão, que nós não merecíamos e mesmo assim Ele acontece, Senhor. Nós estamos aqui para render-te graças em reconhecimento por aquilo que Tu és, Senhor Deus. E que realmente o louvor que sai do nosso coração, o louvor que sai dos nossos lábios, chega até Ti como um aroma suave, Senhor Deus, que Tu possas ser com cada família aqui representada e que realmente hoje o Teu Santo Espírito possa estar a movimentar neste local. Fica connosco, em nome de Jesus nós oramos. Amém. Ainda de pé, aqueles que puderem, eu ia convidar que então voltássemos lá ao Salmo 78. Salmo capítulo 78. Salmo capítulo 78. Este salmo é quase tão grande como o Salmo 119, mas não se preocupem que não o vamos ler todo. Então, Salmo capítulo 78. E vamos fazer a leitura do verso 1 até ao verso 8. Salmo
capítulo 78, do versículo 1 até o verso 8, e depois o Salmo 37, o versículo 37 e 38. Então diz-nos assim o salmista, a palavra do Senhor Deus: escutai, povo meu, a minha lei, prestai ouvidos às palavras da minha boca. Abrirei os lábios em palavras e publicarei enigmas dos tempos antigos. O que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, não o encobriremos a seus filhos. Contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que fez. Ele estabeleceu um testemunho em Jacó, instituiu uma lei em Israel e ordenou a nossos pais que os transmitissem a seus filhos, a fim de que a nova geração os conhecesse. Filhos que ainda hão de nascer, se levantassem e por sua vez os referissem aos seus descendentes, para que pusessem em Deus a sua confiança e não se esquecessem dos feitos de Deus, mas lhe observassem os mandamentos. E não fossem como seus pais, geração obstinada e rebelde, geração de coração inconstante, e cujo espírito não foi de Deus. E agora o versículo 37 e 38, continua o salmista e vai nos dizer: porque o coração deles não era firme para com ele, nem foram fiéis à sua aliança. Ele, porém, que é misericordioso, perdoa a iniquidade e não destrói. Antes, muitas vezes desvia a sua ira e não dá largas a toda a sua indignação. Este salmo vai nos falar um pouco sobre a história do povo do Antigo Testamento, do povo de Israel. E é interessante porque nós vamos vendo ao longo de todo o Velho Testamento o povo sempre a cair, o povo sempre a pecar, o povo sempre a desobedecer consciente em desobediência à palavra de Deus, àquilo que tinha sido a lei. Mas nós desde sempre, nós também vemos um Deus misericordioso. E nós conseguimos vê-lo também neste Salmo. Se os irmãos repararem, o versículo 5 vai nos dizer que ele estabeleceu um testemunho com Jacó e ele vai instituiu uma lei em Israel e ele ordenou. Então desde sempre nós vemos um Deus que queria guiar os seus passos, mas quando nós chegamos ao versículo 7 e ao versículo 8, nós vamos ver que houve uma geração obstinada, uma geração rebelde, uma geração que não foi fiel, diz-nos o versículo 8, que não foi fiel ao Senhor Deus. E quando nós chegamos lá, então, ao versículo 37, vai-nos dizer que o coração deles não era firme, não estava alicerçado onde devia. Mas depois nós chegamos ao versículo 38 e nós vamos ver que a misericórdia do Senhor Deus é sempre superior a todo e qualquer pecado que nós possamos cometer. Então eu não sei como é que está o nosso coração, não sei se porventura temos algum pecado ainda não revelado, ainda não colocado diante do Senhor Deus. Mas eu queria te desafiar que durante o próximo cântico nós pudéssemos dizer: sim, Senhor Deus, eu sei que pequei, sim, Senhor Deus, eu sei que tenho pecado, mas eu sei que a tua misericórdia, o teu amor, a tua paz supera tudo, é infinitamente maior. Então, eis-me aqui a prestar culto a ti e em reconhecimento por aquilo que tu és. Eu confesso-te o meu pecado. Então nós vamos estar a cantar este cântico. Na oração eu encontro calma. Falar com Deus é um privilégio. Abrir a alma ao Criador, sentir que os céus estão abertos e ouvir a voz do Salvador. Na oração
falar com Deus é o que preciso, pois Ele é fonte de poder. Só nele a vida faz sentido, pois me dá forças para viver. Grande é o nosso Deus e as obras que Ele faz. O seu amor não tem limites, em seu perdão encontro paz. Grande é o nosso Deus e as obras que Ele faz. O seu amor não tem limites, em seu perdão encontro paz. Dizia-nos o versículo 8 que Ele, porém, é misericordioso, perdoa a iniquidade e não destrói. O Senhor Deus quer-nos bem. O Senhor Deus está pronto a reconstruir, a reedificar a nossa vida. Desde que nós nos cheguemos até Ele e digamos: sim, Senhor, contra ti somente pequei. E o próximo canto que nós vamos estar a cantar fala-nos sobre a bondade de Deus e fala-nos sobre como Ele é fiel em todo o tempo. E é este Deus que nós queremos louvar, o Senhor Deus que nunca falha. O homem falhou, o homem falha, o homem falhará. Mas o Deus que nós seguimos, o Deus que nós adoramos, o Deus que nós confessamos, é Deus fiel. E Ele é tão bom, mas tão bom, que Ele está pronto a perdoar todo pecador arrependido. Então vamos continuar a louvar o nome do Senhor Deus. Te amo, Deus, tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo o tempo, em todo o tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que eu tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua doce voz que me guia em meio ao fogo, na escuridão, tua presença me conforta. Sei que és meu Pai e que amigo és. E agora eu vivo na bondade de
eu cantarei da bondade de Deus. Só vozes. És fiel em todo o tempo, em todo o tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que eu tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Eu cantarei da bondade de Deus. Eu cantarei da bondade de Deus. Vamos orar com a irmã Miriam. Nosso Deus e Pai, nós te damos muitas graças pela Tua bondade, pela Tua misericórdia revelada a nós a cada dia, Senhor. As Tuas misericórdias renovam-se a cada manhã, Senhor. Isso é a causa de nós não sermos consumidos. Te agradecemos, Senhor, porque nós vivemos nesta era da graça, porque Tu enviaste o Teu Filho Jesus para morrer naquela cruz, para pagar o preço do nosso pecado, Senhor. Porque Jesus está vivo, Ele ressuscitou, Ele venceu a morte. E em Cristo nós somos mais que vencedores. Nós te agradecemos, Senhor, te louvamos. Queremos exaltar e honrar o Teu nome, como só Tu és digno, Senhor. Graças, Senhor, pela Tua misericórdia, pela Tua bondade. Graças, Senhor, pela Tua grandeza, a Tua majestade, a Tua justiça. Te agradecemos, Senhor, pela Tua correção na nossa vida, Senhor. Que nos possas moldar à Tua vontade, Senhor. Que nenhum de nós aqui se perca, Senhor, mas que todos possamos seguir sempre no Teu caminho. É isto que pedimos e agradecemos no nome bendito do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Antes de escutarmos a palavra desta manhã, nós ainda vamos cantar mais um cântico. E conforme nós ouvimos na escola dominical, para os irmãos que estiveram presentes, há uma sequência lógica. Primeiro é preciso sujeitar e depois resistir. Todo o homem que tente resistir pelas suas próprias forças vai falhar. Mas conforme nós líamos lá em Tiago e o irmão Walter explicava, sujeitai-vos a Deus e depois sim resisti ao diabo e ele vai certamente fugir de vós. E o próximo canto que nós vamos cantar diz: toma o meu coração e muda a minha mente, o meu querer conforma único e exclusivamente com o teu querer, Senhor. Há uma vontade só que nós devíamos seguir, há uma vontade só que nós devíamos fazer, a do nosso Senhor Deus. Então nós vamos estar a cantar: santidade é o que eu quero, fidelidade é o que eu quero. Toma o meu coração, Senhor Deus, sujeito-me a Ti, transforma a minha mente, muda o meu caráter, revoluciona a minha vida. Eu quero ser mais como Tu. E durante este tempo nós também vamos estar a consagrar os nossos dízimos e as ofertas ao nosso Senhor Deus. E este é primeiramente uma obrigação de todos os membros, aqueles que nos visitam, não se sintam de forma alguma obrigados ou impingidos a participar. E então eu pedi a colaboração do irmão Rogério e do irmão Lourenço, e quando nós cantamos este cântico: santidade é o meu desejo, fidelidade é o meu desejo. Santidade, santidade é o meu desejo. Santidade, eu preciso. Santidade, santidade é o que Tu queres de mim. Fidelidade, fidelidade é o meu desejo. Fidelidade, eu preciso. Fidelidade, fidelidade é o que Tu queres de mim.
de oração com o irmão Rogério. Vamos só aguardar o irmão Lourenço deixa. Então vamos orar com o irmão Rogério. Nós te damos graças, Senhor Deus, porque podemos estar cabeça no teu nome, Senhor. Nós te queremos agradecer por este tão grande privilégio, Deus, estamos aqui também para louvar e agradecer o teu nome. Nosso Deus, nós te queremos pedir, Senhor, continues a dirigir as nossas vidas, Senhor, que nós a cada dia nos possamos submeter a Ti, Senhor, para que o diabo possa fugir de nós, Senhor Deus. Nós te agradecemos pela vida de cada um dos presentes, Senhor. Também te rogamos, Senhor, por aqueles que queriam estar, Senhor, mas algum motivo os impede, Senhor, que Tu sejas com cada um deles, onde quer que se encontre, Senhor Deus. Abençoa, Senhor, o Teu povo, Senhor, que este louvor e esta gratidão possa chegar ao Teu trono da Tua graça, Senhor, e que Tu te possas agradar deles, Senhor Deus. Prepara agora também os nossos corações, Senhor, para a Tua palavra que o Teu servo vai expor, ó Deus. E Te agradecemos também estes dízimos e ofertas que foram levantadas em Teu nome. E o fazemos tudo em nome do Teu amado Filho, Senhor Jesus Cristo. Amém. Os irmãos tenham bondade de sentarem-se. Ao longo deste mês nós temos falado da necessidade do arrependimento. E sabemos que o arrependimento é mais do que um pedido de desculpa que procura apenas fugir ou que pretende apenas evitar o castigo, a consequência do erro, a consequência da atitude errada. O arrependimento tem de ser algo mais forte, algo interior. Nós chamamos o arrependimento verdadeiro porque nos leva a tomar outra direção, que nos leva a fazer outro percurso. Então vamos abrir em Atos, no capítulo 8, o versículo 18. A partir do versículo 18, nós temos um relato que é capaz de nos ensinar o que é um arrependimento verdadeiro, um arrependimento necessário para a pessoa deixar certo tipo de comportamentos, certo tipo de desejos para fazer aquilo que agrada a Deus. O arrependimento é uma mudança real. Então vamos ler Atos capítulo 8, do versículo 18 em diante. E Simão, vendo que pela imposição das mãos dos apóstolos era dado o Espírito Santo, lhes ofereceu dinheiro, dizendo: dai-me também a mim esse poder, para que aquele sobre quem eu puser as mãos receba o Espírito Santo. Mas disse-lhe Pedro: o teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois cuidaste que o dom de Deus se alcança por dinheiro. Tu não tens parte nem sorte nesta palavra, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Arrepende-te, pois, dessa tua iniquidade e ora a Deus, para que, porventura, te seja perdoado o pensamento do teu coração, pois vejo que estás em fel de amargura e em laço de iniquidade. Respondendo, porém, Simão disse: orai vós por mim ao Senhor, para que nada do que disseste venha sobre mim. Para contextualizar, para percebermos esta figura, este Simão, nós temos de recuar até ao versículo 1. O Evangelho chega a Samaria e a chegada do Evangelho a Samaria traz alegria, traz vidas novas, traz pessoas transformadas e traz uma conversão após outra, de tal maneira que o diácono e evangelista Filipe é enviado para Samaria e ele vai lá para doutrinar os novos crentes. E fala, segundo os versículos 6 e 7, cheio do poder do Espírito Santo. Filipe é um homem que prega ousadamente Jesus, que ensina, que corrige, que inclusive faz milagres, e tudo isto pelo Espírito Santo. E perante todos estes momentos fortes, porque os milagres chamam a atenção, os milagres atraem pessoas, há um homem chamado Simão que é mágico. Algumas traduções usam encantador, que tinha um prestígio, gozava de uma popularidade enorme. Não sei quantos de nós temos
ali na zona em que vivemos, um vizinho muito conhecido. Mas Simão era assim, era muito conhecido e era conhecido por ser um encantador. E ele também acreditou naquilo que Filipe pregava. Quer dizer que também este Simão acreditou que Jesus era Deus, acreditou que Jesus tinha morrido em seu lugar e diz-nos o versículo 13 que ele acompanhava de perto Filipe. Onde Filipe estava, lá estava Simão. Onde ia Filipe, ele também ia. E ele parecia ser um bom ajudante. E até aqui estava tudo muito bem. E quando as boas notícias pareciam vingar, chegar e permanecer em Samaria, ou seja, estávamos a ver o avanço do Evangelho e o reino das trevas estava a perder, a igreja em Jerusalém envia os apóstolos Pedro e João, porque o número de crentes era cada vez maior e havia necessidade de estar a reforçar, de estar a corrigir a mensagem que tinha sido anunciada. Os apóstolos, pela imposição de mãos, partilhavam o Espírito Santo com os novos crentes. E foi aqui que Simão errou. Se nós olharmos para o versículo 18, vemos que ele olhou para aquele momento, até então isto não tinha acontecido com Filipe, versículo 18, e Simão, vendo que pela imposição das mãos dos apóstolos era dado o Espírito Santo, lhes ofereceu dinheiro. E é aqui que Simão erra. Ele pensa que pode comprar, pensa que pode dominar. Quem? Versículo 18, o Espírito Santo. E ele faz um pedido, versículo 19, dai-me também a mim esse poder, para que aquele sobre quem eu puser as mãos receba o Espírito Santo. Simão pensou que podia manipular o Espírito. Ele pensou que podia comprar o direito de condicionar o Espírito Santo a algumas pessoas. Ele queria impor as mãos a alguns e, vejamos, continuar com o prestígio, continuar a ser grande, continuar a ser tido como uma pessoa muito importante. O problema é que ele pensou que podia comprar aquele poder. E pensou que seria ele, que ele, Simão, se tornaria, e os irmãos compreendam a expressão, num reservatório do Espírito Santo. Ele pensou que podia ser o reservatório e ir distribuindo para este e para aquele e para este e para aquele, quando ele, Simão, assim o entendesse. Não que o Espírito Santo o usasse. Os irmãos, por favor, releiam o versículo 18. E como seria diferente se ele tivesse pedido, por favor, concedam-me a oportunidade de também ser usado pelo Espírito Santo, para também eu transformar vidas, para que também eu tocar vidas, para que também eu possa influenciar outras pessoas a conhecer. Mas não, versículo 18, ele diz, eu quero manipular. Versículo 18, ofereceu dinheiro. Eu quero comprar. Eu quero, versículo 19, ter este poder. Reparem, irmãos, como ele quer chamar a si o protagonismo. Ele quer ter o poder. O poder, fica comigo, o poder está centralizado na sua pessoa. Simão, eu dizia há pouco que acreditou em Jesus como Salvador, mas faltou-lhe uma nova vida. Faltou-lhe uma transformação do seu caráter, uma transformação da sua identidade. Podemos dizer que faltou a este homem compreender quem é Deus. Faltou-lhe compreender como Deus age. Faltou-lhe compreender toda a autoridade do Espírito Santo. Quando Jesus fala de autoridade, em Mateus no capítulo 28, o texto que nós conhecemos como a Grande Comissão, diz: todo o poder me foi dado nos céus e na terra, portanto ide. O poder não é nosso. E é aqui que Simão falha. Ele quer ter o poder, versículo 19. Ele quer ter o poder para controlar, para manipular, para dar ou não dar. E como é que ele teria este poder? Comprando, pagando. E ele tinha o prestígio, tinha a fama e tinha a capacidade financeira para suportar qualquer despesa. E então pensa que também desta maneira ele pode ser a autoridade. Ele pode ser a autoridade a ponto de distribuir ou não o Espírito Santo aos outros. Quando Pedro e João chegaram a Samaria, eles foram
confirmar, foram validar todo o trabalho feito anteriormente pelos anónimos, aqueles que fugiram de Jerusalém e foram para outras localidades, chegando a Samaria, e que anunciaram o Evangelho. Eles foram lá para confirmar o trabalho de Filipe. Tudo aquilo que estava a ser feito naquela cidade, Deus confirmou e entendeu o Senhor que o Espírito Santo fosse partilhado com todos os que creram, com aqueles que creram. E não havia aqui qualquer negócio, qualquer intervenção financeira, até chegar ao versículo 18. Até chegar ao pedido de Simão: eu ofereço-vos dinheiro, eu quero também ser capaz de distribuir. Eu e eu. Versículos 18 e 19. O reino de Deus não é dinheiro. O reino de Deus não é um negócio. O reino de Deus não é uma questão de possibilidades financeiras, onde os mais ricos exercem as funções mais elevadas, onde os mais pobres ficam à espera das sobras. Aquilo que os ricos não querem, aquilo que os poderosos não querem, então os pobres, os menos afortunados, esses, enfim, ficando com as sobras, poderiam fazer alguma coisa. Infelizmente, Simão, versículos 18 e 19, ainda tinha uma mentalidade do passado, numa realidade espiritual completamente diferente, porque agora não há mais lugar ao prestígio, não há lugar ao protagonismo. Aquilo que ele tinha feito nos últimos anos, que lhe valeu o título, dizia ser um grande homem. Isto já não existe. Isto já não é uma realidade. Há pouco estávamos a cantar: santidade é o que eu preciso, fidelidade é o que tu queres de mim. Nós precisamos de ser humildes, precisamos de ser submissos a Deus. Isto era necessário para uma vida mudada, transformada pelo Espírito Santo. E é aqui que queremos fazer uma primeira pausa, uma primeira paragem nesta manhã. Humildade e submissão. Humildade e submissão. Simão olhou para trás. Era um homem que era considerado grande. Ele tinha-se em grande consideração. E agora, perante o conhecimento de Jesus, ele queria continuar a ser grande. Eu quero. Eu. Viver o presente, viver uma nova vida com Jesus, viver uma vida transformada pelo Espírito Santo, não pode ter resquícios do passado. Alguém possa ler rapidamente 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, por favor? Ou se alguém souber de cor. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Quando alguém está livre de Cristo, torna-se uma pessoa nova. As coisas antigas ou velhas já passaram. Tudo se fez novo. Obrigado. As coisas antigas já passaram. Tudo se fez novo. E o Espírito Santo tem de mudar a nossa vida. A nossa maneira de avaliar, a nossa maneira de pensar, a nossa maneira de falar e de projetar os nossos pensamentos. Tudo isto tem de ser novo. O passado espiritual, aquele que foi vivido em pecado, não pode condicionar a experiência de uma nova vida. A experiência de viver em Cristo. E sempre que o passado espiritual do pecado pretender limitar ou condicionar a nossa vida, nós necessitamos de o corrigir. É o que diz o versículo 20. Disse-lhe Pedro: o teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois cuidaste que o dom de Deus se alcança por dinheiro. E agora chama atenção, irmãos, aos versículos 21 e 22. Tu não tens parte nem sorte nesta palavra, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Pedro tem aqui palavras muito fortes para este homem. No versículo 20 diz claramente que o dinheiro não compra absolutamente nada, não dá garantias de nada. E aliás ele diz: o teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois pensaste que o dom de Deus se alcança com o dinheiro. Foram palavras duras, que não são apenas uma correção, porque Pedro vai mais longe sobre a intensidade da ofensa de Simão. O teu dinheiro seja contigo para a perdição. Pedro não tem aqui eufemismos. Pedro não tem meias palavras, não tem suavidade, não tem subtileza.
mas uma palavra dura de condenação. Eu creio que nenhum de nós gostaria de ouvir o versículo 20. Nenhum de nós gostaria de ouvir dizer: o teu dinheiro seja contigo para a perdição. Nenhum de nós gostaria de ouvir: o teu coração não é reto diante de Deus. Nenhum de nós gostaria de ouvir: não tens sorte, não tens parte nesta palavra. Tu não fazes parte de nós. Nenhum de nós gostaria de ouvir estas palavras. Nós percebemos que foi pelo Espírito Santo que Pedro revelou a intenção de Simão. Foi pela ação do Espírito Santo que Pedro percebeu, versículo 22, que o coração daquele homem estava completamente sujo. Arrepende, pois, desta iniquidade e ora a Deus para que porventura te seja perdoado o pensamento do teu coração. Foi Pedro que falou, mas foi o Espírito Santo que o capacitou. Manipulou ele o Espírito? Não. Foi ele usado pelo Espírito para dizer estas palavras. Aliás, nós já tínhamos visto, ainda em Jerusalém, quando o casal Ananias e Safira, também por causa do dinheiro, pensou que podia ter um lugar de protagonismo, o mesmo Pedro os corrigiu e, após aquela palavra dura de Pedro, os dois morreram. Então percebemos, por estes versículos, que no reino de Deus não há compras. No reino de Deus não há compras. No reino de Deus não há possibilidade de adquirir seja o que for. É graça, só graça e graça. Não há mérito. E nós reforçamos o que diz Efésios capítulo 2, versículo 8. Pela graça sois salvos. Não vem de vós. Não há mérito, não há capacidade alguma de nós todos juntos pagarmos, comprarmos. Quem nos vê em casa saiba disto. É pela graça que nós somos salvos. E nós reforçamos e nós cremos naquilo que diz a palavra de Deus. Portanto, esta atitude de Simão não revela um novo nascimento. Daí Pedro dizer o que lhe disse. Irmãos, Pedro e João não foram repartir os dons do Espírito. Foi o próprio Espírito que entrou na vida de cada pessoa. Não foi Pedro, não foi João, não foram eles que escolheram estes para receberem este ou aquele dom. Não foram os dois apóstolos que disseram: vamos agora dar a estes ou àqueles determinados dons, determinadas capacidades, determinados poderes. Mas foi o Espírito Santo que o fez. Não porque Pedro e João fossem capazes de encerrar o próprio Espírito nas suas vidas, encerrar o próprio Espírito nos seus desejos, mas eles eram instrumentos nas mãos do Espírito Santo e não o inverso. E é aqui a segunda paragem que fazemos nesta manhã. Queremos colocar-nos nas mãos do Espírito Santo ou pensamos que podemos ter o Espírito Santo nas nossas mãos? Quando nós queremos ser instrumentos nas mãos do Espírito, nós submetemos-nos, nós humilhamos-nos diante dele. Voltamos então a Tiago. Precisamos de nos humilhar diante de Deus. Precisamos de nos submeter à sua completa autoridade. Se por outro lado pensamos que podemos ter o Espírito na nossa mão, chegou a hora de pedir perdão. Chegou a hora de parar com este pensamento. Irmãos, nenhum de nós pode fazer, por muito bom que seja, ou, como Simão pensava, por muito dinheiro que tenha, pode, de alguma forma, obrigar, condicionar o Espírito a fazer seja o que for. A repreensão é forte. Versículo 21. Tu não tens sorte nem nesta palavra, não tens parte, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Mas ainda assim, o versículo 22 tem um desafio. Arrepende-te desta tua iniquidade. Ora a Deus. Que bom nós termos uma oportunidade para mudar. Que bom nós termos uma palavra do versículo 22 para dizer: para agora, arrepende-te. Pede a Deus para que mude, para que remova o que está errado no teu coração e te perdoe. Mas Pedro deixa aqui uma dúvida. Os irmãos estão a ler comigo o versículo 22? Pode ser, ou para que porventura seja perdoado o pensamento do teu coração. Talvez te seja perdoado, diz Pedro. Outro aspecto interessante. Pedro não perdoa pecados. Pedro não perdoa pecados.
Irmãos, quantas vezes nós magoamos outros, ofendemos, pedimos desculpa e somos perdoados? A pessoa a quem nós magoamos, a quem nós ofendemos, nos perdoa. Ou ao contrário, quando alguém vem ter connosco e diz: eu peço desculpa porque eu errei, fiz o que não devia ter feito, disse aquilo errado, e nós dizemos: tudo bem, está perdoado. Mas eu quero chamar a atenção para este momento. Pedro não perdoa pecados. Leiamos novamente o versículo 22. E ora a Deus para que porventura te seja perdoado o pensamento do teu coração. Pedro não diz: eu vou perdoar-te, eu vou absolver-te. Pede a Deus. E agora outra revelação do Espírito Santo, versículo 23. Pois vejo que estás em fel de amargura e em laço de iniquidade. Simão ainda estava preso, ainda não conseguia caminhar bem, porque o versículo diz que ele estava preso em laço de amargura. Estava ali ainda com aquela amargura. O homem não tinha nascido de novo, ele já tinha acreditado que Jesus era o Salvador, não tinha dado espaço ao Espírito Santo para transformar a sua vida. Ele não tinha deixado a velha natureza, e para a semana nós vamos ter o culto de batismos, onde vamos ter o testemunho público da fé de 4 pessoas a dizer que morrem para a velha natureza e agora vivem para agradar a Cristo com uma nova identidade. E o que faltou a Simão foi isto: morrer para a velha natureza, porque ele já não devia viver assim. Ele devia agora viver pela graça, mas ainda olhava para o mérito, ainda olhava para aqueles acontecimentos com os olhos humanos e não com os olhos espirituais. E podemos parar novamente agora no versículo 23. Pois vejo que estás em fel de amargura e laço de iniquidade. Será que ainda temos feito leituras à moda antiga? Ao tempo do passado? Do mérito? De como se fossem assuntos do emprego, quando estamos a tratar de questões espirituais. Se Jesus mudou a nossa vida, então nós olhamos para os acontecimentos à nossa volta com os olhos da fé, com uma mente transformada. Não como fazem as pessoas que não nasceram de novo, ou aliás, como nós fazíamos antes de nascer de novo. Tal como nós fizemos no passado, em que nós pensávamos que éramos pessoas muito importantes, como Simão pensava que era. Aí nós precisamos nos arrepender. Arrepender de dizer certas palavras em relação a outras pessoas. Arrepender de algumas considerações que fizemos sobre alguns acontecimentos e até mesmo a leitura acerca de outras pessoas no seio da nossa igreja. Este ou aquele, esta ou aquela, eles. Nós precisamos de olhar para o versículo 23 e perceber a maneira como nós observamos, como catalogamos as pessoas, até mesmo a forma depreciativa como por vezes nos dirigimos, quer seja agora, quer tenha sido no passado. Então, versículo 23, é necessário arrependimento para largar este laço de iniquidade. O fel da amargura é o rancor, é o ódio ou a aversão. Como nós somos todos boas pessoas, não odiamos ninguém. Ótimo, excelente. Mas temos procurado evitar outros. Não odiamos, mas também não queremos estar perto deles. Não temos rancor, só não gostamos é deles. Irmãos, isto não vem do Espírito Santo. Eu disse há pouco que Pedro não usou palavras suaves, não usou eufemismos, não foi com meias palavras, ele foi direto. E aquilo que o Espírito Santo faz connosco, irmãos, não é criar eufemismos e dizer: tu não odeias, não gostas é dele. Tu não tens rancor, não queres é ver, não queres é estar em contacto com ele. Isso não vem do Espírito Santo. E então é necessário pedir que o Espírito remova, que o Espírito limpe estas marcas do passado, para que a nova natureza se revele em nós. Não que se revele nos outros, mas que se revele em nós. Não porque queremos ter um comportamento agradável às outras pessoas que nos rodeiam, mas porque nós somos novas criaturas.
Porque agora vivemos num relacionamento. E eu chamo a atenção de todos, porque vivemos num relacionamento com o Pai. Um relacionamento baseado na graça. Um relacionamento baseado no profundo amor de Deus por nós, ao ponto de enviar o seu Filho e de mudar por completo a nossa maneira. Então, pela graça, só pela graça, não há espaço para mérito, não há espaço para a amargura, não há espaço para o individualismo, para eu quero. Não há mais lugar para isso. Pela graça, Deus muda tudo. A nova identidade, que é uma identidade perdoada, uma identidade restaurada por Jesus, ela vai se revelando a partir dos sentimentos, a partir dos pensamentos. Nós costumamos dizer que todos conseguem ver ou ouvir o que se vê e o que se diz. Ninguém consegue ver ou ouvir o que se pensa, o que se sente. A não ser Deus. E estamos aqui a ver como Deus revelou a Pedro que este homem, Simão, estava ainda naquele laço, naquele fel, naquela amargura. Havia esta oportunidade para Simão. E existe para todos nós. O arrependimento precisa de ser verdadeiro. E se existir uma verdadeira conversão, se existir mesmo uma mudança em nós, então este versículo 23 deixa de ser uma realidade em nós. E chegamos ao versículo 24 e com ele terminamos a nossa meditação nesta manhã. Respondendo, porém, Simão disse: Orai vós por mim ao Senhor, para que nada do que dissestes venha sobre mim. Simão pede que sejam eles, os apóstolos, a interceder pela sua vida, para que não se cumpram as palavras poderosas, duras e fortes de Pedro. Sabe, irmãos, ao ler o versículo 24, aqui no versículo 24, falta-nos uma palavra-chave, que é perdão. Desculpem. Eu arrependo-me. Falta esta palavra, falta esta ideia de que eu não quero estar ali. Eu não quero mais viver desta maneira. Eu não quero estar mais a olhar para o protagonismo individual. Eu não quero mais estar aqui. Mas versículo 24. Orem vocês por mim. Simão não se arrepende. Simão não confessa. E ele tem mais medo da consequência do que o arrependimento do seu estado. Versículo 24. Orai vós por mim, para que não suceda, não se cumpram as palavras que disseram. Ele tem mais medo da consequência do que o desejo de mudar. E este não é o caminho a seguir. Irmãos, o arrependimento não pode ser causado pelo medo. O arrependimento não pode ser causado pelo medo, como se Deus fosse o homem mau, o castigador. Fizeste mal, então vou-te castigar, vou-te bater, vou-te pôr ali, vou-te... Não, o arrependimento tem de ser causado pela alegria, pela plena consciência de que há uma vida melhor, de que há uma vida nova a viver em Jesus. Então é importante, versículo 24, confessar, reconhecer e abandonar o erro. Não dizer, agora façam vocês por mim. Versículo 24, precisamos deixar esta ideia. Façam vocês por mim. Precisamos de pedir, Senhor, muda o meu coração, desculpa. Precisamos de dizer, Senhor, eu quero mudar. E nesta manhã, eu quero convidar a que não desperdicemos a oportunidade de dizer algo a Deus. Não desperdicemos a oportunidade de dizer a Deus, Senhor, desculpa. Desculpa. A oportunidade de nos arrependermos de algo. De reconhecer a Deus que erramos, mas que também não queremos mais ter este tipo de comportamentos. Não queremos ter mais palavras depreciativas em relação a outros. Não queremos ter mais a ideia de que nós somos capazes, de que nós podemos. E retirar Deus da equação. À luz do versículo 24, aprendendo a confessar, queremos dizer algo a Deus, não aos homens, mas a Deus. Quero convidar a que possamos agora orar. Vamos falar com Deus. E neste momento vamos confessar a Deus o que tem de ser confessado. Eu quero convidar a que aproveitemos a oportunidade e que não a desperdicemos
como este homem, como Simão fez, mas que neste momento nós possamos dirigir-nos a Deus, sem confusões, sem outras vozes, sem outras pessoas, mas com o coração voltado para Ele. Vamos orar. Querido Deus, nesta manhã estamos diante de Ti, sabendo quem Tu és, reconhecendo a Tua perfeição, a Tua grandeza e também o nosso pecado, a nossa fragilidade, e colocamo-nos diante de Ti. Queremos pedir-te que limpes o nosso coração. Queremos pedir-te que mudes a nossa maneira de pensar. E que hoje esta velha natureza seja removida. E que hoje Tu possas fazer uma mudança na nossa vida. Dos pensamentos, dos sentimentos, das palavras, das ações, para que possamos viver em alegria, não em amargura, não em tristeza, mas em plena alegria contigo. Para Ti, Jesus, seja toda a honra, toda a glória, pois nós oramos em Teu nome. Amém. Enquanto nós escutarmos o poslúdio, eu quero convidar a que possamos ficar em oração individual, a sós com o nosso Deus, e podemos aproveitar este momento para confessar-lhe algo. Se tivermos esta vontade de mudar, este arrependimento que é necessário, façamo-lo agora a sós com o nosso Deus.